Vamos lá, galera. Dúvidas aí desse capítulo. Dúvidas não, né? Solução de questões desse capítulo aí de polinômios. Esse capítulo de polinômios, parte dele aí, pelo menos a parte inicial, a gente já tinha visto lá no início do ano para aprender a fatorar polinômios principalmente. E agora a gente vai complementar aí com novos tipos de exercícios e também com o próximo capítulo, que é o de equações algébricas, explorando mais ali o tema das raízes, principalmente com as relações de Girard. Aí essa questão 1 aqui, bem interessante, ele diz que um polinômio f de x dividido por ax mais b deu quociente q de x e um resto r. Aí ele quer saber qual vai ser o resto da divisão aqui se eu dividir o polinômio x vezes f de x. Então esse aqui vai ser um novo polinômio aqui, ó, que eu vou chamar de p de x, que vai ser o x multiplicado pelo f de x. Qual é o resto da divisão desse cara novo quando eu divido por x mais b sobre a? Bom, o grande assunto aí, né, o grande tema dessa questão 1 é o teorema de D'Alembert. O que diz o teorema de D'Alembert? É bom aqui te escrever para relembrar. D'Alembert, teorema de D'Alembert ou teorema do resto, ele diz aqui que, por exemplo, nessa primeira divisão, a grande informação que eu tenho aqui dessa primeira divisão é que esse resto que ele deu, esse resto, ele é o valor que eu obtenho aqui nesse polinômio, que é o dividendo, quando eu substituo aqui pela raiz do divisor. Então, a raiz aqui do divisor é menos b sobre a. Como é que eu vejo isso? Vindo aqui no rascunho rapidinho. Se eu pego ax mais b igual a zero, eu vou ter que o x que zera esse polinômio vai ser justamente menos b sobre a. Então o que o teorema de D'Alembert diz? O teorema de D'Alembert diz que quando eu pego um polinômio e divido por alguém que é do primeiro grau, para descobrir aqui o resto direto, é só eu achar a raiz desse camarada, que eu estou vendo que é menos b sobre a, pelo que eu vi ali, e pegar esse valor aqui e jogar no polinômio que a gente chama de dividendo, que vai ser o f de x. Então, o que a primeira informação do enunciado diz? Que foi o f de x dividido por ax mais b tem quociente q de x e resto r. Essa primeira informação aqui eu consigo traduzir usando o teorema de D'Alembert, dizendo que esse resto é o f de menos b sobre a. Aí você vai dizer, pô, mas e aí, como é que eu vou usar isso aqui? Então, não sei ainda. Por enquanto, simplesmente eu anoto e guardo aqui o que a teoria me diz. O principal teorema aqui envolvido é o teorema de D'Alembert, que é justamente o que fala de divisões por divisores do primeiro grau, e o que o teorema de D'Alembert me diz é isso. Vamos agora tentar ver como é que a gente resolve, né, o que ele pediu. Como é que eu acho esse resto aqui dessa nova divisão a partir do que eu tenho de informação concreta vinda da primeira informação que o enunciado deu. E você vai ver que é simplesmente aplicar o conceito novamente. Agora, aqui, ó, a gente está falando desse polinômio p de x que dividido por x mais b sobre a dá um determinado resto. O que vai me dizer o D'Alembert novamente? De novo, pensando no teorema de D'Alembert. Teorema de D'Alembert ou o teorema do resto? O que ele me diz ali novamente? Ele me diz que esse resto aqui que eu estou querendo, que eu estou chamando aqui de interrogação, ele é o P, já que, né, o P de x é o xf de x aqui, é o P da raiz do divisor. Esse resto aqui, que eu estou precisando, é o P da raiz do divisor. Quer dizer, aqui nesse polinômio p de x, que é x vezes f de x, eu tenho que substituir o x pela raiz do divisor. E quem é a raiz do divisor? Olha só que beleza. Se eu pego esse camarada aqui e igual a zero, x mais b sobre a igual a zero, eu descubro que a raiz é novamente menos b sobre a.
Esses dois caras têm a mesma raiz, eles estão escritos de forma diferente, mas a raiz é igual. É menos B sobre A também. Então, o que o Teorema da Landère me diz aqui para essa segunda divisão, que é que eu tenho interesse agora? Ele me diz que esse resto é o P de menos B sobre A. E quem vai ser o P de menos B sobre A? P de x é substituir P de menos B sobre A é chegar aqui no lugar desse x e substituir por menos B sobre A. Ou seja, aqui vai virar menos B sobre A vezes f de menos B sobre A. É isso, né? Quando a gente quer fazer P de 5, a gente substitui tudo que tem x por 5. Se a gente quer P de 8, a gente substitui tudo que tem x por 8. Se eu quero P de menos B sobre A, eu substituo tudo que tem x aqui por menos B sobre A. Então vai ficar menos B sobre A vezes f de menos B sobre A. E aí que eu uso a informação do enunciado, que eu tirei aqui inicialmente. F de menos B sobre A é o R. Então essa parte aqui é R. Então, esse resto aí é menos B sobre A vezes R. Então, é menos B sobre A vezes R. Isso aí, se eu não me engano, é... Deixa eu ver aqui a letra. Letra D de dado. Beleza? Valeu!